bem-vindos ao Encontro com Thay! Não, gente, não é o Encontro com Thay. É o programa Independência é Morte. Nesse programa você vai estar sintonizados para aprender dicas de versículos, dicas de como alinhar sua vida com Deus e o principal, revelações poderosas de dependermos de Deus. Não busque por independência, pois independência é morte. Isso mesmo. No programa passado nós tivemos o nosso pastor Daniel falando diretamente para os homens sobre as suas responsabilidades e o seu papel. E hoje, ele que é representante celestial, homem de Deus, casado, digital influencer com um feed do Instagram lindíssimo, ele que é líder de jovens e da comunicação, direto de Canidé, vamos receber com aplausos Christian Borges! Direto de Canidé do mapa. É de Canidé sim. Oi, irmãos. A gente manda um texto para a pessoa e a pessoa adapta o texto todinho, irmãos. Irmãos, boa noite. É uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. O nosso pastor e a nossa pastora, eles estão em Manaus. Eles mandaram um beijo e um abraço para cada um de vocês. Terça-feira, eles já estarão aqui conosco na Terça Mais. Amém? Irmãos, domingo... Opa, tiraram o sofá, não tiraram? Obrigado. No primeiro domingo dessa série de mensagens, a nossa pastora falou muito com as mulheres, não foi assim? Aí eu imagino os homens na cadeira. Yes! Fala mais, pastora. É isso mesmo, né? Domingo passado, o pastor falou para nós que somos homens. Eu imagino as mulheres na cadeira, né? Eita Deus, pega ele. Pega meu marido. Tudo fala. E quando eu fui escalado, né, para ministrar a palavra, eu já sabia que ia ministrar nesse domingo, me deram a missão de falar sobre filhos. Quantos aqui são filhos? Você que é casado, você que já tem filhos, e se seu pai e sua mãe são vivos, você ainda é filho. Então, quantos aqui são filhos? Pronto, eu vi mais mãos levantadas. Então, a minha missão hoje é falar sobre ser filho. E eu estou aqui com a minha mãe na minha frente. Então eu tenho o compromisso primeiro diante de Deus, de poder ministrar aquilo que de fato eu vivo. Ainda tenho a minha mãe assinando embaixo, reprovando. Se de fato o que eu vou testemunhar aqui é um proceder, é um caminhar de ser filho. Te amo, dona Leutinha. Deus te abençoe. Mas, irmãos, para a gente começar, quem tem Instagram e Facebook aqui? Alguém tem? Muito dos irmãos. Eu acredito que com certeza você já deve ter visto algumas das imagens que nós vamos ver aqui no telão. Tem como diminuir as luzes? Melhorou. Vamos ver, irmão, algumas imagens aqui, ó. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, filhão. Gostou do presente, paizão? Olha o presente, irmãos. Claro, meu filhão, era tudo que eu queria. Aí o pai no final, no dia das crianças, você vai ver, seu lazarento. Quantos pais não passam por isso? Continua. Por que comemoram o dia das mães, o dia dos pais, mas não comemoram o dia dos filhos? É injustiça, né, irmão? Devia ter um calendário aí para nós. Próxima imagem. Meu dinheiro é que nem as vasilhas que a mãe empresta. Vai e nunca mais volta. Irmãos, quantas vasilhas eu já trouxe aqui para a igreja e nunca mais voltou? Continua. Limpar o quarto. 1% do tempo limpando, 29% do tempo reclamando e 70% do tempo brincando com alguma coisa que você achou no meio da bagunça. Passa. Pais, não mimem seus filhos, porque até hoje eu choro se algo não acontece da forma como eu quero. Pesado, não é esse, irmãos? Continua. Os pais não têm filhos favoritos. Olha ali o menino.
De manhã eu brinquei que isso aqui era o Israel e o Davi. O Israel ali em cima, ó, e o Davi, ó. Continua. Minha filha, pare de namorar. Namoro não enche bucho de ninguém, não. Enche sim, mãe. Tô grávida. Pesadão. A cara da mãe chocada aqui, ó. Continua. Melhor despertador é a sua mãe. Olha aí como é verdade. Você pede ela para te acordar às 8. Ela faz o quê? Vai te acordar às 7 dizendo que é 9 horas. É ou não é? A minha mãe, pelo amor de Deus. Continua. Não sei por que os pais perguntam aos filhos: quer apanhar? Como se os filhos fossem responder: claro, vou ali pegar o chinelo. A opanca, os mais antigos vão lembrar da opanca, aquela chinela dura que só é o novo. Mãe, terminei de lavar as panelas, gostou? Tá aparecendo as ventas de quem limpou. Olha as ventas do menino aqui, ó. Aí o último, inveja dos meus pais. Eles nunca vão ter um filho tão legal quanto o filho deles. Olha aí, ó. Irmãos, foi só para rir um pouquinho, mas a gente encontra direto essas imagens, não encontra não na internet? É do nosso dia a dia. E assim, eu sou filho, eu faço parte de uma família onde o meu pai ele já faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho 29 anos, sou casado há 10 meses e tenho saído da asinha da minha mãe há mais ou menos 10 meses, onde eu fui morar em outro local. A minha mãe, junto com meu pai, tiveram 3 filhos, eu sou o caçula, e tem dois irmãos mais velhos, eu tenho. E eu sempre fui babá dos meus sobrinhos, eu tenho 4 sobrinhos. Então eu sou o caçula, aquele que sempre foi colocado como babá. Não, cuida aí do Enzo, cuida da Maria Clara, cuida do Pedro Henrique, cuida do Samuel. Só que a minha vez vai chegar também. Quando eu tiver os meus filhos, os meus sobrinhos irão cuidar de todos eles. Irmãos, eu sou de Canindé com muito orgulho, né, como falaram aqui. Eu tenho 29 anos e o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco do que eu aprendi, do que eu vivenciei como filho. Não sou perfeito. Ainda sou filho e pretendo ser filho durante muito tempo. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é alguns ensinamentos bíblicos para que nós possamos ser filhos melhores. A Bíblia fala, que é o texto base dessa noite, em Efésios 6, do 1 ao 3. Veja no telão. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe. A palavra de hoje ela tem um título, ela se chama Filho de Honra. Se você gosta de anotar, esse é o tema da mensagem. Filho de honra. O mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento que não está só escrito em Efésios, como nós lemos. Ele também está em Êxodo 20, Deuteronômio 5, Mateus 15 e também no texto que nós lemos. E a Bíblia está deixando muito claro para nós que é o primeiro mandamento com promessa. Existe uma promessa para aqueles que honram pai e mãe. E quando eu leio esse texto, eu consigo identificar que ele está sendo muito claro e muito direto. Esse texto, irmãos, não dá margem para nós, para que nós possamos colocar algumas discussões nele. Esse texto, ele simplesmente fala, honra teu pai e a tua mãe. Em nenhum momento esse texto, ou o nosso Deus, ele está falando o seguinte: se você foi maltratado pelo seu pai, você não precisa honrá-lo. Ou se o seu pai sempre foi uma boa pessoa, você deve honrá-lo. Se a sua mãe sempre foi amorosa com você, você tem que honrá-la. Mas se a sua mãe foi grosseira com você, você não deve honrá-la.
O texto está muito claro: honra teu pai e a tua mãe. E o texto ainda deixa mais claro para nós algo, que não é só honrar ao pai, é honrar o pai e a mãe. Não é só honrar aquela pessoa que você tem preferência na família. Ah, porque eu tenho mais preferência pela minha mãe. Ah, porque eu tenho mais preferência pelo meu pai. O texto deixa muito claro que eu tenho que honrar os dois, sem distinção. A mesma autoridade, o mesmo peso, o mesmo esforço de honra que eu como filho tenho que ter, tem que ser para o meu pai e para a minha mãe. E irmãos, para que essa palavra possa fluir nessa noite na sua vida, eu preciso que você se desarme. Eu preciso que você pegue agora todas as experiências negativas, as dores, as dificuldades que você teve no seu relacionamento, pela ausência, pelo machucado, pela forma como teu pai ou tua mãe te tratou. Eu preciso que você pegue todas essas experiências e nesse momento você guarde um pouquinho para que a palavra de Deus ela possa entrar na tua mente e no teu coração. E eu tenho plena convicção que no final dessa mensagem o Espírito Santo vai te conduzir a algo. Ele vai te conduzir a algo. Então tudo que for ser ensinado aqui nessa noite, eu te peço, irmão, abre o seu coração, abre a sua mente, para que você possa aprender o que a Bíblia fala sobre ser filho, e a partir daí o Espírito Santo vai te conduzir a uma melhor postura como filho. Quantos concordam comigo e quantos vão me ajudar essa noite? Amém? 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 Glória a Deus. Queridos, não importa a condição, não importa a situação, não importa a forma como é o relacionamento seu com seu pai ou com a sua mãe. A condição que eu quero que nós nos coloquemos nessa noite é a condição que nós somos filhos. Que não depende da atitude da minha mãe, que não depende da atitude do meu pai. É sobre a minha atitude. É sobre a minha ação. E para a gente entender melhor esse texto, quando ele fala honra teu pai e tua mãe, a gente precisa compreender a palavra honra. A palavra honra, segundo o dicionário, fala o seguinte: honrar, é conferir honras a, é dar crédito, é levar às alturas, enobrecer, engrandecer, manter-se fiel. Isso é o significado de honra. Só que num contexto bíblico, nós já aprendemos com o nosso pastor Daniel, durante vários cultos aqui, que a honra bíblica, ela se comporta de outra forma. Quando nós olhamos, Aline, para o exemplo da viúva de Sarepta, a gente percebe que ela fez o que com o profeta? Ela honrou o profeta. Só que ela honrou o profeta como? Fazendo um alimento para ele de tudo que ela tinha. Ou seja, a honra bíblica não é só falar, não é só enobrecer, não é só dizer algo de positivo para os nossos pais. A honra bíblica, ela está atrelada a uma ação. A honra bíblica está atrelada a uma atitude. Outro texto que nós podemos ver na Bíblia que nos indica sobre honra é em Provérbios, quando Salomão fala lá que nós devemos honrar o Senhor com os primeiros frutos do nosso trabalho. Ou seja, a honra vai ser sobre se doar, é sobre uma atitude, é sobre uma ação. Honrar é diferente de reconhecer. Diga comigo, honrar é diferente de reconhecer. Diga-se comigo, honra é uma ação. É importante você compreender isso, porque claramente nós vamos ver na Bíblia o quanto Deus nos ensina a uma postura que nós devemos ter como filho. Você já viu aquela imagem na internet? Que no Dia das Mães, o filho faz um textão. Quem já fez um textão aqui no Dia das Mães? Mas quando chega no resto do ano, parece que as ações não acontecem. Foi muito da fala, mas foi pouco da vivência com aquela mãe ou com aquele pai. A honra bíblica, ela está atrelada a uma ação. É a ação junto com a sua fala, junto com o seu reconhecimento. A minha proposta, e eu acredito que a proposta do nosso Senhor através da Bíblia, é nos elevar, é elevar o nosso nível de filho.
é nos amadurecer como filhos. E eu creio que essa noite foi preparada para nós. Quantos creem dar glória a Deus? Quantos creem dar glória a Deus, irmão? Aleluia! Irmãos, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, fala o seguinte: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida, e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nesse texto eu consigo perceber, e eu acredito que os irmãos também, que existem duas recompensas da honra. Se você é filho e você honra com ação, com atitude, não só com palavras, mas honra, chega junto do teu pai e da tua mãe, em alguns pontos que eu vou entrar aqui. Esse texto fala que para você existem duas recompensas. A primeira recompensa se chama dias prolongados. Até eu botei o grifo aí, para que tenhas longa vida. Eu acredito que ninguém aqui quer morrer cedo. Alguém quer falecer? Não. Ninguém quer morrer cedo. Esse texto, ele não está fazendo como se fosse uma apólice, uma garantia de décadas de vida para você. Mas esse texto, ele está fazendo o seguinte, ele está indicando algo para nós, que você que é filho, você que é filha, quando você honra seu pai e sua mãe, você terá dias prolongados sobre a terra. Os seus dias serão aumentados sobre a terra. Eu não sei se você assiste, mas eu espero que não. Na hora do almoço, o Barra Pesada, o Cidade 190, qual é o outro que tem? Cidade Alerta, não sei. Porque eu imagino, irmão, você com o seu prato de comida, aí você liga a TV e vê aquela carnificina na televisão. Morte, pei, bala. Eu não sei se você assiste esse tipo de programa, mas quem já viu e quem já notou, qual é a faixa etária de pessoas que mais falecem hoje? São os jovens e adolescentes. A gente vê poucos casos de idosos falecendo no sentido de matança, aquela coisa toda na televisão. Por quê? Porque no passado, a criação dos filhos era com cabresto mais justo. Por isso que hoje nós vemos os nossos pais envelhecendo. E eu quero que nós tenhamos a sorte, a bênção de envelhecer tanto quanto eles estão envelhecendo também. Que os nossos dias, eles sejam prolongados. Antes não era comum um pai enterrar um filho. Hoje já é comum os pais enterrando os filhos. Vocês perceberam que todo ano, o mês de agosto, demora a passar? Quantos dias tem agosto, irmãos? Não, 30 dias é o que tem um calendário, mas na nossa vida é quantos dias? 65 dias, 100 dias, 180 dias. Você percebeu que nesse ano, agosto passou assim? Os dias estão sendo abreviados. É bíblico. Está passando rápido o tempo. E nós precisamos ter essa recompensa, dos nossos dias serem prolongados. A segunda recompensa está na prosperidade. Olha o trecho. E tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Prosperidade é ser bem-sucedido. Prosperidade não está atrelado, irmão, só a dinheiro, a você ter dinheiro no bolso, a você ser rico. Riqueza é diferente de prosperidade. Prosperidade é todas as áreas da tua vida, você sendo feliz, você construindo todas elas, tudo fluindo em todas as áreas da tua vida. E a Bíblia está dizendo que existe uma recompensa para quem honra. Tudo vai te bem, tudo vai dar certo para você. Aí eu pergunto para você aqui nessa noite, será que existem algumas portas, algumas situações na tua vida que já poderiam ter mudado, poderiam ter sido abertas essas portas, mas ainda não foram porque está faltando a obediência? Porque está faltando a honra ao teu pai e à tua mãe?
Será que você não esqueceu do teu pai e da tua mãe? Será que você está esquecendo de obedecer o seu pai e a sua mãe? E algumas coisas estão travadas na tua vida? A honra, a prática da honra, ela te leva a uma segunda recompensa, a prosperidade. Existe algo, igreja, que está nas mãos dos nossos pais, que vem da autoridade deles para a nossa vida. E nós precisamos entender isso essa noite. É a nossa atitude de filho, é o nosso compromisso, é a nossa ação de honrar pai e mãe, que vem recompensas para nós. A primeira recompensa, dias prolongados. E a segunda recompensa, prosperidade. Quantos entenderam sobre honra? Irmãos, agora eu quero trazer para os irmãos 6 conselhos. Quantos? 6 conselhos de vida, para que nós possamos entender um pouco sobre honra. Esses conselhos são conselhos bíblicos. Então, se você gosta de anotar, as referências estarão no telão. Mas se você se perde ao anotar, eu prefiro que você preste atenção, que vai ser bacana. O primeiro conselho, irmãos, chama-se aceite a autoridade. Em Colossenses 3, versículo 20, fala o seguinte: em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Tem muitos filhos que têm a dificuldade de obedecer ao seu pai e à sua mãe. E durante uma fase na minha vida, eu tive essa dificuldade de obedecer à minha mãe. Porque eu me colocava, irmãos, na seguinte situação. Eu sempre fui aquele filho que fazia as coisas tudo direitinho. Era as boas notas, não bebia, não fumava. Sabe aquele filho, nota 10? Aquele meninozinho às vezes fresco, sabe? Meio nerd. Só, Adri, que quando a minha mãe ela vinha pontuar alguma coisa na minha vida, quando ela vinha me corrigir com alguma coisa, eu, irmão, me transformava. Eu falava assim, porque era melhor mesmo que eu fosse drogado. O melhor mesmo é que eu fosse um bebum por aí. O melhor mesmo é que eu estivesse engravidando as meninas por aí. Irmãos, eu era linguarudo. Eu era atrevido. Eu era beiçudo. E eu comparava a minha vida com os dos meus irmãos. Então eu falava, eu devia fazer igual o irmão tal, que fez assim, assim, assado, que a senhora ama mais eles do que eu. E eu entrava, irmãos, em um estilo de vida que eu ofendia a minha mãe. Que eu me comparava com meus outros irmãos e não aceitava a autoridade dela. Porque eu acreditava o quê? Eu sou perfeito e tem uma mulher enchendo o meu saco. Irmãos, não sei você, mas eu já cheguei a arrumar minhas coisas para ir embora. Alguém aqui como adolescente já fez isso? Oh, Jesus, tantos! Irmãos, eu iria para onde, irmãos? Quando eu olho para mim hoje, eu fico pensando, como eu era um imbecil. Como eu era uma criança que precisava ser corrigida. E eu lembro, irmãos, que minha mãe trancou a casa e eu não saí de casa. Adolescentes e jovens, os amigos, os pais dos teus amigos só gostam de ti até certo ponto. Então não adianta dizer, não, porque eu tenho uma melhor amiga, eu vou me mudar para casa dela. Não gosta não, menino. Então, irmãos, eu tive alguns momentos na minha história, eu fui linguarudo, eu fui atrevido. Eu não aceitava a autoridade dos meus pais, porque eu me colocava numa condição que eu era muito perfeito, eu era incompreendido, porque a senhora não sabe pelo que eu passo, porque eu não tive pai. Ai, se meu pai tivesse vivo. E por muitos momentos eu fui peitudo, em muitos momentos eu fui desobediente, eu fui agressivo. Só que a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 13:1, o seguinte: o filho sábio, o filho o quê?
sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Entenda, nós todos aqui que somos filhos, não é sobre a forma como teu pai fala, não é sobre a maneira como teu pai ou tua mãe fala com você, é sobre o teu coração se você é sábio. É sobre a minha postura como filho. Eu não posso ser um filho que fica reagindo às coisas ao meu redor. Eu preciso ser um filho de coração sábio. Eu preciso reconhecer quem está falando comigo. Irmãos, por muitas vezes, eu tratei a minha mãe como se fosse uma parceira. Tem essa expressão? E ela falava a seguinte frase: eu não sou as tuas parceiras para tu falar assim comigo. Mas o interessante, sabe o que é quando se fala de autoridade? É porque nós não falamos de qualquer forma com o nosso patrão. Nós não falamos de qualquer forma com o nosso pastor. Nós não falamos de qualquer forma com um policial na rua. Todos eles têm autoridade, mas nós não olhamos para os nossos pais e também temos o mesmo respeito. E acaba que perde-se a bênção na tua vida, porque você não reconhece a autoridade deles. Uma dica que eu lhe dou, meu querido: mude o seu tom de voz. Mude a forma como você responde aos seus pais, porque eles não são os nossos parceiros. Mude, porque existe autoridade sobre a vida deles. Por isso que eu falei no início, meus irmãos, eu preciso que você fique aqui desarmado, para que a gente possa entender o ensinamento bíblico, e depois o Espírito Santo vai te conduzir o que você tem que fazer. Quantos estão entendendo? Dá glória a Deus? Segundo ponto, tenha respeito por eles. Isso aqui tem tudo a ver com a forma como você fala e a forma e o que você diz também. Tem uma frase que falam assim: é como se fala. Não, irmão, é os dois. O importante é o que fala e também o como fala. Temos que ter essa consciência e temos que ter respeito pelos nossos pais. Olha o que diz em Provérbios 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Será que em algum momento você mandou sua mãe para o inferno? Será que em algum momento você mandou seu pai, se lascar? Será que em algum momento você desejou para eles a morte? Eu preferia ver você morto. Eu preferia não ter existido. Eu preferia não estar nessa família. Nesse momento você lançou essas palavras tão duras contra o seu pai e a sua mãe. A Bíblia está indicando para nós que se nós como filhos amaldiçoarmos os nossos pais, a nossa vida vai acabar como um sopro, como uma lâmpada que estava acesa em um mundo em trevas, e ela vai escurecer. A vida vai perder o sentido, pela falta do respeito aos nossos pais. Já teve situações que eu desejava nunca ter nascido nessa família. Eu adolescente, não eu jovem, eu adolescente. Até esses dias eu estava brincando com alguns amigos meus falando assim: menino, eu devia ter nascido era herdeiro. Não precisava trabalhar, hein, mãe? Nascido herdeiro. Mas eu quero declarar que os meus filhos serão herdeiros. Oh, aleluia! Seus filhos também serão herdeiros. Aleluia! Irmãos, a forma como você fala com seus pais pode estar trazendo bênção para a tua vida ou estar trazendo maldição para a sua vida. Por isso tenha respeito por eles. O terceiro conselho que eu quero dar para você: comunicação. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: pais, não incitem o quê? A ira dos vossos filhos. Aí, nós que somos filhos, eu já usei esse versículo, irmão. Eu já usei. Só que eu usei no momento errado. Sabe como era? Tipo assim, a minha mãe estava me cutucando para ir comprar alguma coisa para ela, e eu estava assistindo a Malhação. Quando prestava, né, gente? Porque teve uma época que a Malhação prestou, né? Não sei, Adri, vamos conversar depois. Nunca prestou, mas teve uma época que tinha alguma coisinha. Irmãos, não vamos entrar no mérito da Malhação.
Então eu estava lá assistindo a minha malhação, fazendo alguma coisa, e a minha mãe incitando para eu fazer alguma coisa. Vai comprar ali, vai fazer ali. Eu dentro de mim me estressava, eu olhava para ela: mãe, a senhora está me estressando. A senhora está incitando a ira dos filhos e não pode fazer isso. Eita, filho crente, né, que eu sou, irmãos? Versículo decorado. Mentira, beiçudo, linguarudo, falador. Deixe de ser falador. Ela botava logo para mim essa frase, não era, mãe? Deixe de ser falador. Só que, irmãos, era a oportunidade de eu obedecer minha mãe naquilo que ela estava pedindo. Não é a malhação que vai trazer a bênção para mim, é a obediência aos meus pais. Então, se você que é filho e o seu pai tem cutucado você para fazer algo, você precisa fazer. E essa parte da comunicação, por que eu trouxe aqui? Pais, por favor, deixem muito claro as intenções em cada situação para os teus filhos. Lá em casa, irmãos, eu tinha uns acordos. A minha mãe fez alguns acordos comigo. Eu falava assim: mãe, posso ir para a locadora jogar videogame? Lembra, mãe? E ela falava assim, ó: locadora para jogar videogame, viu, irmão? Você pagava R$1 pela hora. Era desse jeito naquela época, lá no Canidé. Aqui em Fortaleza já era o Xbox, né? Era o PlayStation. Vocês já tinham dentro de casa. Tinha não? Era o Nintendo da locadora, né? Pronto. Eu fazia um acordo com a minha mãe. Mãe, eu posso ir para a locadora? Pode, está aqui R$2, 2 horas. Mas eu quero você 9 horas em casa. Que horas? E eu lembro, irmãos, que eu tinha que estar em casa 9 horas. Só que em alguns momentos, 1 ou 2, eu era perfeito, né? Eu estourava o horário para não perder a minha vez no jogo. E quando eu chegava em casa, o que acontecia? Minha mãe brigava comigo, só que eu me colocava numa condição de incompreendido. Poxa, aqui nessa casa eu não tenho paz. Eu deveria ser drogado, eu deveria beber, eu deveria estar engravidando não sei quem por aí. Sabe, irmãos, eu era meio noiado. A minha mãe fazia acordos comigo, a comunicação era muito clara, mas eu como filho não entendia que eu precisava obedecê-la de forma completa. Quando eu vim morar em Fortaleza, os acordos continuaram os mesmos, mas teve um ajuste ali nos acordos. Como aqui tu tem que pegar ônibus, né? Eu ia para Iguatemi pegando a Topic 05, lá da Messejana. Então o acordo era o seguinte: se eu saía por tal hora para ir para Iguatemi, eu tinha que chegar, esse acordo valia até antes de eu ter casado, viu, irmãos? Até 10 meses atrás esse acordo era válido. Se eu falasse assim: mãe, estou saindo com o pessoal da igreja, estou saindo não sei com quem, 10 horas estou em casa. Irmãos, que horas eu tinha que estar em casa? 10 horas. Só que eu, como filho, começou a acontecer alguns momentinhos, assim, 1 ou 2, 2 coisinhas. Eu cheguei em casa 1 hora da manhã, meia-noite. E isso a minha mãe fazia o quê? Ficava me ligando, ficava pendurada na janela me esperando. É assim, pai e mãe, que acontece, é? Então, diante disso, a minha mãe sempre me cutucava, sempre me corrigia. Só que eu tinha dificuldade de aceitar a autoridade dela. Então, pais, sempre deixem muito claro o acordo com os seus filhos. E filhos, comecem a ter um coração sábio em obedecer os pais. Comecem a ter um coração sábio de obedecer aos seus pais. Por isso que a comunicação, ela é muito importante. O quarto conselho que eu dou para vocês: escute os conselhos. Em Provérbios 1:8 fala o seguinte: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Quem aqui em algum momento não falou aquela frase: poxa, eu devia ter escutado a minha mãe, eu devia ter escutado o meu pai? Sabe por que nós como filhos temos às vezes a
a dificuldade de ouvir o nosso pai e a nossa mãe é porque a gente não quer escutar o que nós precisamos. A gente quer escutar o que a gente quer. A gente quer ter a bênção e a liberação deles para tudo. E nós precisamos escutar. A Bíblia está indicando, eu imagino aqui, sabe, Adri? Eu imagino que um filho, ele vai sentar com o seu pai e vai dizer: pai, me aconselhe sobre essa área da minha vida. Mãe, me aconselhe sobre essa área da minha vida. E eu acredito, irmãos, eu aconselho os jovens, sou líder de jovens aqui na igreja, que, infelizmente, nós estamos trocando, invertendo a nossa caminhada. Ao invés de nós procurarmos os nossos pais, e a nossa mãe, nosso pai e nossa mãe, nós rapidamente procuramos o nosso líder e o nosso discipulador para pedir conselho. Sendo que a Bíblia está dizendo que eu tenho que procurar meu pai e a minha mãe. O teu líder e teu discipulador não são o teu pai e tua mãe. Você tem que procurar o seu pai e sua mãe. Ah, Cristian, é porque eles são iletrados, eles não sabem falar, eles nem conhecem muito. Deixa eu falar algo para você. O caminho que nós estamos querendo ainda caminhar, é como a nossa pastora fala, eles já foram e estão voltando. Pode ser que eles, os nossos pais, não estejam vivendo na cultura que nós estamos vivendo hoje. Mas eles sabem o que vai falar, eles sabem o que vão falar. Eles têm o melhor conselho, porque a intenção deles é que nós venhamos acertar. E nós precisamos ouvir o nosso pai e a nossa mãe. Irmãos, nessa questão de ouvir conselhos, semana passada, na terça mais, um jovem me procurou na terça-feira durante um dia, querendo pedir conselho. E eu falei, tá, a gente pode conversar rapidinho no intervalo de alguma situação aqui do prédio dos teens, do culto dos adolescentes. E quando eu sentei com ele, foi incrível, irmãos. Quando eu sentei com ele, ele começou a conversa falando assim, Thalita, olha, eu estou aqui para conversar contigo, Christian, eu sou líder dele, porque eu tenho um projeto para ser feito, e os meus pais já sabem do projeto, e os meus pais já abençoaram. Irmãos, quando ele falou isso, meu coração derreteu. O meu coração se desmanchou. Ele podia pedir o que fosse de conselho para mim ali. Ele já estava no caminho certo, porque os pais já abençoaram. Os pais já determinaram. O meu papel como líder dele ia ser orar por ele, fortalecer ele, dar um ajuste de alguma coisa ali. Mas ele ouviu quem primeiro? Os pais. E esse jovem se chama Alex. E ele não está aqui entre nós, mas eu queria te aplaudir a ele nesse momento. Vamos aplaudir? Tá na hora, igreja, tá na hora, povo de Deus, de nós voltarmos a algumas casas. Nós entendermos a quem nós temos escutado. Eu não menosprezo o conselho do líder, do pastor, do discipulador, do melhor amigo, tudo é muito importante. Mas você tem pai, você tem mãe. Você tem colo, você tem que ir atrás. Por isso que eu falei, irmãos, qualquer experiência que você teve ruim com seus pais, guarda um pouquinho aí, que daqui para o final nós iremos conversar sobre. Amém? Precisamos ouvir conselhos. Outra situação que aconteceu que eu achei incrível. Essa semana, uma jovem fez um stories, Tony. Estava aqui domingo passado, Tony, na igreja. A pregação do pastor foi forte, não foi não? Não tenho a coragem de fazer o que ele estava fazendo aqui nesse palco. Está sendo um pai mesmo assim para nós. E o pastor fez aquela mensagem poderosa, Deus usou ele. E na semana, uma jovem fez um stories, que estava sentada com o pai dela, assistindo a pregação do pastor. Irmãos, eu achei isso incrível. Como que pode uma jovem parar o seu dia, de tanta rotina que nós temos como filhos, parar para sentar com o pai e dizer assim, meu pai, vamos assistir uma pregação juntos? Eu achei aquilo incrível. E sabe o que é que isso me faz refletir? Está surgindo uma geração, está fluindo uma geração de filhos que estão olhando novamente para os pais. Filhos que estão se preocupando com os pais. Eu faço parte dessa geração. Quem faz parte dessa geração? Aleluia! E essa jovem se chama Andressa. Vamos aplaudir a atitude da Andressa? Aleluia!
Irmãos, eu citei esses dois exemplos porque são exemplos do que eu vi, que foi recente. Mas com certeza você deve ter outros exemplos aí do seu relacionamento com o seu pai ou da ausência desse relacionamento. Mas você precisa ouvir os conselhos. Você precisa parar para ter tempo com seu pai e com a sua mãe. O quinto ponto se chama, quinto conselho, dê valor a eles. Nós precisamos ter essa atitude de nós darmos valor ao nosso pai e à nossa mãe. Nós precisamos ser gratos por tudo que eles fizeram por nós até então. Nós precisamos ter um coração que honra, que enobrece, que exalta a figura do nosso pai e da nossa mãe na nossa vida. De fora, mas não honrar os de casa. Uma vez eu estava numa roda de conversa e todo mundo falando assim, ó. Peraí. E todo mundo falando assim. Era uma roda de conversa de jovens. Aí eu agradeço tanto, porque a minha antiga chefe no meu trabalho abriu uma porta de emprego para mim. Se não fosse ela na minha vida, as coisas não tinham dado certo. Aí eu agradeço tanto ao pastor e à pastora, porque aquela palavra de domingo foi abençoadora. Aí outra pessoa falava, eu agradeço tanto ao meu discipulador e ao meu líder, porque se não fosse ele, eu estaria estaria no poço da Samara do chamado. Do filme, né? Estava no fundo do poço. Todo mundo agradecendo, ali aquele clima tão lindo de gratidão. Mas pouco se escuta jovens ou filhos, casadas que são filhos, falando honrarias dos seus pais. Nós precisamos dar valor aos nossos pais. Nós precisamos voltar a falar bem da história dos nossos pais. Nós precisamos dar valor à figura deles, o que eles representaram ou representam e vão representar na nossa vida. Eu já vi, pastor Fábio, sendo organizado aqui pelos jovens da igreja, por pessoas, aniversários incríveis, que você olha e fala assim, menino, que festa linda que fizeram para fulano. E levaram para a pizzaria e fizeram um rodízio e pá. Aí eu pergunto, as mesmas pessoas que fizeram essa grande festa de aniversário para fulaninho, para um amigo, tiveram a mesma preocupação de fazer uma festa bacana, organizada, com tudo que o pai queria para ele, para o pai e para a mãe? Qual foi a última vez que os nossos pais sopraram uma vela? Qual foi a última vez que os nossos pais comeram um bolo da Costa Mendes no dia do aniversário? Eita, da Costa Mendes, hein? A propaganda não corta do YouTube. Mas não sendo patrocinado aí pela Costa Mendes? Irmão, sabe o que foi que eu fiz com a minha mãe? Vou dar um exemplo positivo, né, irmão? Só falei aqui de desgraça da minha vida. Olha o que eu fiz com a minha mãe. Minha mãe comemorou aniversário dia 29, não foi, mãe? De agosto. Reuni os irmãos. Tenho 2 irmãos. Vamos fazer alguma coisa para minha mãe. Vamos fazer uma grande festa para ela, pá. Aí um dos meus irmãos, não, é porque o financeiro tá apertado. E realmente o financeiro tava apertado, sabe? Aí o outro irmão, não, vamos fazer um bolinho, comprar um salgadinho e levar a noite lá na cozinha dela e cantar os parabéns. Irmãos, aquilo me deu uma revolta. Sabe por quê, irmãos? A minha mãe, ela passa 365 dias dentro de casa. Aí você imagina, no dia do aniversário, quem já foi lá em casa sabe, a cozinha é bem apertadinha. Imagina 15 pessoas numa cozinha para comer um pedaço de bolo e um salgadinho. Não dá nem gosto de se arrumar para ir para esse aniversário. Aí eu falei, não vai ser desse jeito não. Vamos pensar em outra coisa. Aí nós pensamos no seguinte, o que a mãe gosta? Aí eu lembrei que ela gosta muito de camarão. Irmãos, eu detesto camarão. Para mim, camarão é a barata não sei do que, sabe? É muito ruim. Quem gosta de camarão aí? Quem gosta? Ô, glória. A fome, hein? A fome agora. Detesto camarão. Eu não suporto o cheiro de camarão. Detesto. Ah, camarão do Coco Bambu. Me patrocina Coco Bambu. Detesto. Eu como outra coisa lá, mas não como camarão.
Aí nós pensamos, a minha mãe, nossa mãe, gosta de botar os pés na areia, comer camarão e tá com a família. Sabe o que a gente fez? Levamos ela para comer camarão. E aniversário, filhos, é comemorado no dia. Porque tem filho e filha por aí, que os pais já estão bem velhinhos, estão esquecendo deles e falam, mãe, vou marcar almoço no domingo. Aniversário é comemorado no dia. Todos os filhos, todas as noras estavam cansados. Mas todo mundo entrou dentro do carro e fomos para onde? Para o mercado dos peixes. Levamos a dona Leutinha para comer o quê? Camarão. Eu não suporto camarão, mas não é sobre mim, é sobre ela. Eu tenho que dar valor a ela. Você que é filho que está aqui, dê valor aos seus pais. Irmão, cheguei lá, eu comi um cará, que eu não gosto de... Sem nem escolher peixe, eu peguei... É cará frita aí, moço. Minha mãe comeu camarão, gente, que eu pensei que ia acabar os camarão no mercado dos peixes. Mas comeu. Comprei o bolo da Costa Mendes e tinha a vela. Comprei um presente na Imaginário. Uau. Comprei uma sandália na sapataria nova na hora do meu almoço. Correndo. Irmão, se você dá prioridade a alguém, se você quer fazer algo, você faz. Mas sabe o que acontece? Nós, como filhos, nos tornamos egoístas. A gente se enfurna no nosso quarto porque a gente está cansado. A gente dá desculpa, você que já é casado, que tem que cuidar dos teus filhos, e esquece da tua mãe e do teu pai que moram lá no interior, que moram no outro bairro e estão sozinhos. Nos tornamos egoístas pensando só na nossa rotina. E isso está acabando com a nossa vida. Nós precisamos dar valor aos nossos pais. Foi bom, mãe? Foi aquele dia? Faz assim, mas para todo mundo, pelo amor de Deus. Queridos, dê valor aos seus pais. Não era sobre o meu gosto, não era sobre o que eu queria comer naquele dia à noite. Era sobre ela, era o aniversário dela. Honra e gratidão. A honra é uma ação. Não é só falar parabéns, Deus te abençoe e vamos almoçar domingo aí na casa da senhora. A honra é uma ação. Diga comigo, a honra é uma ação. Você sabia, irmãos, que ainda dentro desse ponto de dar valor, tem filho e filha que dá mais valor aos líderes aqui da igreja do que aos pais? Entenda, coloque a cada pessoa na sua vida no canto certo. Sua mãe, o seu pai, seus pastores, seu chefe, seus líderes, seus amigos, seus melhores amigos, que nem todo mundo é amigo. Coloque as pessoas no lugar certo na sua vida. E você vai começar a identificar a quem você tem que dar honra, a quem você tem que abaixar o tom de voz para falar melhor, porque é seu líder, porque é seu pai. Dê valor. Repita comigo, dê valor. E o sexto ponto é cuide deles. Qual é o sexto ponto? Os nossos pais vão precisar da nossa ajuda quando eles envelhecerem. E nós precisamos cuidar deles. Tem um versículo, irmãos, que está em Timóteo, que eu pensava, irmãos, que eu nunca tinha lido e esse versículo foi colocado na minha Bíblia esses dias. E eu tenho um medo de ler esse versículo. Então eu queria convidar os irmãos para ler junto. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, vai! Mas se uma viúva tem filhos ou netos, família negou a fé e é pior do que um descrente. Olha o final. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior
do que um descrente. A Bíblia está dizendo que se eu não tiver uma atenção especial para minha família, eu neguei a minha fé em Deus. Eu neguei a minha história em Deus. Eu sou pior do que aquele que está no mundo. Eu sou o quê? Pior. É forte, irmãos. Você consegue enxergar o clamor de Deus para a nossa vida nessa noite? O quanto Deus está nos chamando a voltar para os nossos pais? Que a nossa forma de olhar, de falar, a nossa atitude pode estar errada referente ao nosso pai e à nossa mãe. A Bíblia está dizendo que se eu não cuido dos meus parentes, especialmente da própria família, eu neguei a fé. Não adianta eu pregar aqui, não adianta eu liderar, não adianta eu fazer nada se eu não cuidar da minha família. Eu neguei a minha fé. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas se você não cuidar do seu pai e da sua mãe, a Bíblia está dizendo, se você não honrar o seu pai, você não honrar a sua mãe, a Bíblia está dizendo que você negou a fé e é pior do que um descrente. É muito forte, irmãos. É muito forte. E nós precisamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, você precisa ter bons olhos para eles. Você precisa enxergá-los de outra forma. Você precisa ter uma ação diferente a eles. A desonra, ela causa consequências terríveis na nossa vida familiar. Posso contar uma história para vocês? Irmãos, teve uma fase aqui na igreja que tinha 3 cultos no domingo. Quem é dessa fase? Tem alguém aqui? Lembra que tinha 3 cultos? Era um de manhã, 2 à tarde. E era uma fase que eu fazia o TCC ainda. TCC. A vida era uma agitação. Presta atenção na história. Eu acordava de manhã, já tinha marcado uma reunião aqui na igreja. Eu era muito ativo na igreja. Ainda sou. Marquei uma reunião e vinha para a reunião. E participava do culto da manhã. Eu ia chegar em casa não meio-dia. Eu chegava em casa 1h da tarde. Então a minha família já tinha o quê? Almoçado. Como eu estava fazendo o TCC, eu almoçava sozinho e corria lá para os condomínios que tinha atrás onde eu morava aqui, no João Paulo II, para fazer o TCC, para depois vir para a igreja para servir no segundo culto. Estava aqui à tarde na igreja servindo. E depois eu ficava para o terceiro culto. O domingo era todinho fazendo outras coisas, mas não estando em família. Aí, irmãos, vários domingos, vários meses se passaram. Eu acredito que meses. Um belo dia eu acordo para fazer minha rotina do domingo, ainda no domingo. A minha mãe está se arrumando para ir para a praia. E ajeitando bolsa, e pegando toalha, e pegando, protetor. E eu falei assim, não sei se a senhora vai lembrar. E eu falei assim, mãe, vocês estão indo para... A senhora vai para onde? Domingo ela tem que estar em casa, né? Mãe, a senhora vai para onde? Aí ela, eu vou para a praia. Aí como eu sei que ela não anda sozinha por aí, a senhora vai com quem? Toda a família vai para a praia. Aí é impossível, porque ninguém combinou comigo, ninguém falou nada comigo. Aí eu me coloquei naquela condição de ser o injustiçado da família. Porque ninguém combina as coisas comigo. Aí naquele momento, irmãos, eu recebi uma espada assim de Kill Bill, sabe, na minha vida assim, A minha mãe foi dirigida por Quentin Tarantino naquela hora. A minha mãe olhou para mim e falou o seguinte: nós já cansamos de convidar você para as coisas. E você nunca pode. Você só está na igreja. Você sempre está fazendo outras coisas. Você nunca tem tempo. Então nós vamos sair para a praia. Eu fui esquecido pela minha família. Quando você desonra seu pai e sua mãe, consequências vêm. E aquilo, irmãos, doeu dentro de mim. Mãe, a senhora foi um samurai, viu, naquele dia? Foi o fatality do Mortal Kombat. Irmão, isso é muito sério. É muito sério. O problema não era a igreja. O problema não era a minha faculdade.
O problema estava na minha atitude diariamente com a minha casa. O problema não era as coisas que eu fazia na igreja. O problema, sabe o que era? A falta de atitude de honra. Porque eu podia muito bem vir para o culto da manhã e servir, e em vez de dar moral e atenção para outras pessoas quando acabar o culto, eu correr para minha casa para almoçar com a minha família. Eu podia participar mais dos aniversários da família, eu podia me envolver mais com a minha família, mas teve uma fase específica que eu fiquei cego. Que eu era o crente perfeito, eu era o cristão perfeito, mas esquecia os de casa. E a Bíblia indica que eu tenho que cuidar, especialmente dos de casa. Quantos estão compreendendo? Dá uma glória a Deus. Irmãos, a minha mãe, eu casei há pouco tempo. E a minha mãe teve um dia, depois que eu casei, que ela quebrou o pé. E eu não sabia que ela tinha quebrado. Foi assim, meu irmão me ligou dizendo que minha mãe tinha levado uma topada dentro do quintal lá, e que tinha machucado muito feio o pé. E naquele momento, eu liguei para ela, eu falei: mãe, e aí mãe, vamos no hospital, como é que a senhora tá, como é que o pé tá? Ela: não, meu filho, eu já estou botando gelo, já estou fazendo umas compressas aqui, foi só uma contusão, é assim que chama, né? Só uma contusão. E no outro dia o meu irmão me mandou uma mensagem falando assim: o pé da mãe piorou. Eu estou trancado numa reunião e tu que está mais perto aí, que eu trabalho aqui na Parangaba e minha mãe mora na Parangaba. E eu liguei para ela, eu falei: mãe, como é que está o pé da senhora? Ela: não, meu filho, vai melhorar. Eu falei: não, mãe, vamos para o hospital. Vamos para o hospital, eu vou pegar um Uber agora. E eu me lembro que eu saí do meu trabalho, deixei tudo que estava lá, peguei um Uber, passei lá em casa, a minha mãe quase não desce as escadas. E ela foi descendo, caxingando, e a gente ajudando ela. E eu peguei ela e a gente foi. Quando chegou no hospital, irmãos, a minha mente já não estava mais ali no hospital. A minha mente já estava na rotina. Eu fiquei imaginando: meu Deus, minha mãe mora quase só, porque a minha sobrinha passa o dia na faculdade. Como é que vai ser os dias da minha mãe? Minha mãe é uma senhora de idade. A gente sabe que para senhoras de idade a recuperação demora, nem sempre fica tão perfeito quanto a gente que é mais jovem, não é assim? E eu fiquei pensando: meu Deus, como que vai ser o dia a dia da minha mãe? Minha mãe está sozinha, eu passo o dia no trabalho, meus irmãos também estão trabalhando. Como que ela vai no centro comprar os tecidos dela? Como que ela vai para mercantil? Meus irmãos, a minha mente foi longe. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como que vai ser os dias da minha mãe, Adri? Como que vai funcionar a rotina dela se esse pé não voltar para o lugar? Porque eu já vi, irmãos, casos por aí de pessoas que quase não conseguem mais andar. Eu fiquei pensando: meu Deus, como vai ser? E o médico fez um procedimento lá. De fato, ela tinha quebrado o dedo, não era, mãe? Eram os dedos, era um dedo e outro, e estava muito inchado. E eu lembro que eu passei na farmácia, comprei alguns remédios, levei ela para casa. E eu lembro, irmãos, como agora, eu pegando a roupa dela no armário, tentando tirar a roupa dela, ela nua ali na minha frente, sabe, eu vestindo a minha mãe, porque ela estava num momento bem delicado, eu ajudando ela, servindo a minha mãe, e eu lembro que eu não aguentava, eu estava segurando o choro, porque eu fiquei pensando: meu Deus, eu não vou estar aqui amanhã, como que vai ser os dias dela daqui para frente? E naquele momento eu lembro que eu peguei um pano para poder limpar os pés dela, porque ela não poderia tomar banho. Eu virei de costas para ela e comecei a lavar os pés dela, morrendo de chorar. Eu chorava que soluçava, eu buscava fazer com que ela não percebesse, para que ela não ficasse aflita, porque a gente sabe que pai e mãe se preocupa. Só que naquele momento eu fiquei pensando: Luciana, como vai ser os próximos dias? E eu lembro que eu fui para casa, chorei no caminho indo para casa. Sou bem chorão, sabe, irmão? Chorei no caminho para casa. E eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei: amor, a gente precisa ir na mãe esses dias novamente. A gente precisa cuidar dela. E para a glória de Deus, o pé dela já sarou, ela já está caminhando, já está tudo bem. Só, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês o seguinte: o seu coração, quando se fala do seu pai e da sua mãe, você tem essa mesma intenção de cuidar deles? Será que o seu pastor liga para você 1h da manhã? Se o teu chefe liga para você para trabalhar no sábado e no domingo, você rapidamente não vai? Mas quando se fala da tua mãe e do teu pai, você já esqueceu deles? Você não tem mais cuidado deles, olhado para eles, servido a eles? Porque a Bíblia indica que eu tenho que honrar pai e mãe.
Existe um cuidado, existe uma atenção que você que é filho que está aqui. Não importa se você já tem neto, mas se você tiver um pai e uma mãe acima de você, você precisa olhar para o teu pai e para a tua mãe também. Precisa ter cuidado com eles. Precisa ter uma atenção para eles. Quantos estão compreendendo? Nós precisamos, irmãos, voltar a algumas casas. Nós precisamos voltar a olhar melhor para os nossos pais nesse momento. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben, weil wir uns Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt das ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. There goes the day, there goes the week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I miss the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. Don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Truth is my home means nothing without you. É tempo de voltar para casa. Os dias estão sendo abreviados. E pode ser que está perdendo tempo. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Essa palavra não foi para acusar você, mas foi para que nós possamos, como filhos, a gente elevar o nosso nível de honra. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite a ficar de pé no seu lugar. E se você que é filho, não importa se você é casado, se você já tem até netos, mas se você ainda é filho, e você entende que na tua jornada, você falou que não devia, você desrespeitou, você não honrou os teus pais, você não os amou com ações, com honra, e você quer se arrepender, porque a honra ao pai e à mãe é no Senhor. Então começa em uma atitude de obedecer a Deus. E você quer se arrepender pela forma, pelo jeito que você conduziu a tua jornada com os teus pais. Eu quero convidar você a vir agora aqui na frente. Não fica no teu lugar, não tenha medo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Amém. Tem um corajoso vindo aqui na frente. Se você entende a necessidade de ter um momento de arrependimento, dizendo eu errei com meu pai, eu errei com a minha mãe, vem aqui na frente. Eu já estou aqui na frente. Se você tem um interesse de mudar a tua postura com teu pai e a tua mãe, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se você quiser se ajoelhar, se quiser se derramar, se quiser pedir perdão, peça perdão. É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para os princípios da palavra de Deus. Feche os seus olhos no seu lugar. E ora no seu lugar nesse momento, pedindo perdão ao Senhor. Abrindo o teu coração, abrindo a tua vida, porque você não tratou o teu pai e a tua mãe como devia. Você foi irresponsável, você foi linguarudo, você mentiu, você desrespeitou. Peça perdão ao Senhor no seu lugar. Oh Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque nós somos falhos.
E na nossa imaturidade, na nossa forma errada de conduzir a nossa vida, nós tivemos momentos errados com os nossos pais, com a nossa história. E nós queremos nessa noite colocar o nosso coração em rendição a Ti nesse lugar. Você pode orar aí no seu lugar, colocando a sua vida no altar do Senhor. Mesmo você estando aí nas cadeiras, ore no seu lugar e peça perdão ao Senhor pela forma como você tratou o seu pai, pela forma como você tratou a sua mãe. Eu não estou falando aqui, meu querido, sobre a atitude do teu pai, da tua mãe ou a ausência deles. Eu estou falando sobre a tua atitude como filho. Peça perdão no seu lugar nesse momento. Oh, Senhor, perdão. Aleluia.